Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Tudo bem, deputado? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Michele, tudo bem? Uma alegria estar aqui com você, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui na Câmara e sobre as questões da política. Muito bem. Hoje começa a tramitar o PL 528 de 2021, cuja proposta é regulamentar o mercado de emissões de carbono no Brasil. O senhor pode falar um pouco sobre ele? Michele, desde que eu cheguei aqui na Câmara como deputado do Amazonas, eu sempre procurei dar algum conteúdo ambiental para o meu mandato. E sempre me preocupou muito uma contradição que cresceu muito nesse governo, de que é impossível gerar riqueza, distribuir renda, combater a pobreza das populações tradicionais da Amazônia sem derrubar a floresta. Esse governo consolidou uma narrativa de que só derrubando a floresta para plantar, ou para criar gado, ou para explorar minério, você poderia gerar riqueza. E eu sempre procurei encontrar um caminho seguro que demonstrasse que essa contradição ela efetivamente não existia. E estudando cases no mundo, a União Europeia e os Estados Unidos já têm um mercado de crédito de carbono bastante regulado. Eu percebi que esse mercado que movimentou em 2009 45 bilhões de dólares e que o Brasil tem os maiores ativos para sequestro de carbono da atmosfera, que é justamente a floresta, né, porque a floresta ela faz captação de carbono. Então eu resolvi que nós precisaríamos dar o passo seguinte ao que determina o Código Florestal, que era regulamentar o mercado de crédito de carbono no Brasil. Para isso, a gente cumpre duas etapas. A primeira etapa são os 5 anos primeiros após a aprovação da lei, que o mercado continua voluntário, mas a gente começa a definir critérios de certificação, começa a fazer um inventário das emissões e um inventário dos ativos de crédito de carbono, começa a criar mecanismos para evitar duplicidade, ou seja, a mesma área compensar duas emissões, e a partir do 5º ano, aí sim, nós passaremos, em diálogo com a indústria, com o setor produtivo do país, estabelecer meta de emissões por cada segmento da nossa economia. Esse é um caminho, eu fiz hoje 2 reuniões antes do nosso encontro aqui sobre isso, e todos concordam, inclusive a indústria, de que é um caminho irreversível, por 2 motivos. Primeiro, porque as indústrias que não se adaptarem à redução de emissões não vão conseguir competir no mercado internacional, porque isso é um critério de competição hoje no mercado internacional, em especial os Estados Unidos, União Europeia e Japão. E segundo, porque se você não regular por um mecanismo de crédito de carbono, você vai permitir aos governos criar taxas, criar tributos para sobretaxar setores mais emissores. Então, esse é um caminho equilibrado, justo, em que cada setor vai ter sua meta, o seu período de adaptação, e vai ser muito importante para a nossa região do Amazonas, porque você vai gerar riqueza a partir da floresta em pé. Deputado, a emissão de carbono, o mercado de RED, não são exatamente recentes, essa discussão não é exatamente recente, nem no Brasil, nem muito menos em outros países ou comunidades de países. Mas, por exemplo, o Brasil não assinou nem o Acordo de Escazú da Argentina e também não tem uma política ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável. Quais são as barreiras dentro do governo que o senhor espera enfrentar para conseguir avançar, mesmo que o PL seja aprovado? Acho que primeiro a gente tem que resgatar um pouquinho, né? A despeito dessas contradições do governo atual, o Brasil é signatário do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele é um acordo autodeclaratório, você diz quanto você vai reduzir, não é uma imposição do mundo a você. Então o Brasil autodeclarou as suas metas de redução. Agora, nessa cúpula do clima organizada pelo presidente americano, o presidente Bolsonaro foi lá e fez 2 compromissos que são bastante ousados, que é o compromisso de neutralidade de carbono, né, zero, até de neutralidade de carbono nos próximos 50 anos, e de desmatamento ilegal zero, neutralidade climática nos próximos 50 anos, e zero desmatamento ilegal nos próximos 30 anos. É preciso dar consequência a isso, porque o Ministério do Meio Ambiente hoje é um antiministério. Ele é um ministério anti-meio ambiente, não um ministério do meio ambiente.
E o objetivo de apresentar esse projeto de lei, inclusive, foi de dar um sinal para o país e para o mundo de que o parlamento brasileiro tem uma outra visão na questão ambiental em relação à política que tem sido desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho dialogado com praticamente todas as representações diplomáticas dos países que têm mais vínculo com isso. Já tive com o embaixador do Reino Unido, com a embaixadora da Suécia, com o embaixador da Espanha, com o embaixador do Japão. Tenho agendas marcadas com Noruega e Alemanha, que são os países que mais investem no Fundo Amazônia, e com o embaixador da União Europeia, para que a gente consiga consolidar um texto e, na Conferência das Partes em Glasgow, na Escócia, em novembro, apresentar um texto maduro para regulamentar o mercado de crédito de carbono no Brasil. Vou fazer uma pergunta meio dentro desse contexto das questões ambientais. O ministro Salles foi denunciado por participação em exploração ilegal de terras na Amazônia. O Congresso, ou talvez a Câmara dos Deputados, não pensa também numa CPI voltada para as questões ambientais da Amazônia? Olha, houve um esforço aqui de uma CPI do fato concreto, que foi a intervenção denunciada pelo delegado da Polícia Federal, da intervenção do ministro Salles naquela apreensão específica, porque uma CPI ela tem que ter um fato concreto, ela tem que partir de um fato concreto, mas infelizmente a grande maioria aqui é uma maioria não governista do ponto de vista de votar com o governo, mas governista ao extremo do ponto de vista de não desejar nem investigar o governo. Então essa CPI nem conseguiu as assinaturas para que seja instalada. Eu acho difícil que esse tipo de apuração aconteça dentro da Câmara dos Deputados. No entanto, eu acho difícil também que no decorrer das investigações o ministro Ricardo Salles não tenha restrições à sua atividade no Ministério por parte do Supremo Tribunal Federal. E falando em CPI, qual que é a sua avaliação sobre a CPI da Covid-19 lá no Senado? Olha, eu acho que a CPI está apenas constatando algo que o Brasil inteiro já sabia, que a pandemia foi muito mal gerida pelo governo federal. E ela foi muito mal gerida por um problema na origem do enfrentamento da pandemia. Um bom caminho para você errar na administração de um problema é você negá-lo ou minimizar a gravidade dele, que foi tudo que o governo fez. O governo inicialmente negou a pandemia e depois começou a minimizar os seus efeitos. Obviamente que se você não considerava a pandemia um grande problema, ou não considerava a possibilidade de que ela mataria 500 mil pessoas, você enfrentou como se fosse um problema qualquer. E efetivamente não era. Então acho que a CPI ela vai caminhando para comprovar o que já é uma constatação de todo o povo brasileiro. No entanto, nós não sabemos quais serão os efeitos dessa sequência de quebras de sigilo. Quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, do ministro Pazuello, do ex-secretário Fábio Van Garten, da secretária do Ministério da Saúde, que eu não lembro o nome agora, de uma série de empresários. Isso pode agregar à má gestão da pandemia indícios relacionados a desvio de conduta e à corrupção. Acho que se a CPI avançar nisso, ela ocasionará um grande dano ao governo federal e à popularidade do presidente Bolsonaro. Possibilidade de impeachment nesse caso? Olha lá, nós estamos tão perto do fim do mandato e o presidente tem uma base tão consolidada aqui na casa, aqui na Câmara em especial, por onde começa o processo de impeachment, que eu não considero a possibilidade, mas eu não desconsidero a possibilidade de uma das determinações do relatório final da CPI seja o encaminhamento de um pedido de impeachment para a Câmara dos Deputados, o que causaria um constrangimento muito grande para a Câmara, porque uma coisa é você não abrir um processo de impeachment de 120 processos que tem aqui, surgido de todo lugar. Outra coisa é uma comissão parlamentar de inquérito, fazer uma investigação, chegar à conclusão de ocorrência de crime de responsabilidade, encaminhar à Câmara e a Câmara decidir nem investigar. Então, se o resultado final da CPI passar por esse oferecimento de um pedido de impeachment, eu acho que isso vai criar um ambiente de debate mais acirrado aqui dentro da Câmara. E nesse caso, o senhor considera mais provável que os governistas
Eu acho difícil um processo de impeachment num momento como esse, pós-pandemia, muito próximo da eleição. Ainda tem um outro efeito, uma outra questão, que é a questão mais de natureza política. Quando se falou em impeachment do ex-presidente Collor, o vice era o Itamar, era alguém da política, que tinha relação com o parlamento. Quando se cogitou a possibilidade do impeachment da ex-presidente Dilma, o vice era o Michel Temer, tinha sido presidente da Câmara. Nós estamos falando de um presidente que tem um vice, que é um general, que não tem uma tradição dentro da política. Então esse também é um elemento que objetivamente influencia nas decisões aqui da casa. Eu não vejo possibilidade de impeachment. Eu acho que nós vamos ter que esperar a eleição para decidir e fazer a avaliação do atual governo. E essa questão a respeito do vice-presidente, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Tem uma questão ao fato de ele ser militar, e como é que é? Eu acho que primeiro dele, não é nem tanto dele não ser militar, é dele não ser alguém de dentro da política, que tenha relações e diálogo com o parlamento. Quem faz impeachment é o parlamento. O parlamento, quando faz impeachment, ele precisa ter clareza de quem ele vai colocar no poder em substituição do impeachmentado. E você não tem clareza do que é o vice-presidente Mourão na política. Porque nunca exerceu uma função política, dialoga pouco com a política, a despeito de ser alguém que merece, obviamente, o nosso respeito pela sua trajetória militar, e tem o meu respeito. E como é que você avalia a participação ou a liderança do vice-presidente no Conselho da Amazônia? Eu não vejo nenhum resultado concreto. Até porque ele foi nomeado presidente, mas ele não é empoderado pelo presidente da República, que parece que enxerga-o muito mais como um concorrente do que como alguém que seja capaz de contribuir com bons resultados para o seu governo. Então, o vice-presidente Mourão está lá, mas não tem poder nenhum para desenvolver a política de proteção da Amazônia. Então, até agora eu não vi resultado prático nenhum nessa gestão. Vamos voltar aqui para a Câmara. Reforma administrativa, reforma tributária e reforma eleitoral? Olha, reforma administrativa, eu acho que tem uma maturidade da casa, uma compreensão da casa de que ela é necessária, e costumo dizer que só quem pode boicotar a reforma administrativa é o presidente Bolsonaro. Se ele, no momento crucial de decisão sobre a reforma, começar a intervir, como fez em outros momentos, por exemplo, para retirar militares da reforma, ele vai acabar inviabilizando e não aprovando a reforma para ninguém. Então eu diria que é uma reforma madura, que a casa tende a aprovar, mas pode ser inviabilizada por algum gesto do presidente Bolsonaro. Reforma tributária, até agora a gente não sabe o que é reforma tributária. A PEC 45, a PEC 110, a PEC 128 foram praticamente arquivadas, ignoradas, e o governo hoje fala em reforma tributária fatiada. Só que você não sabe qual é o conteúdo das fatias. Pelo que eu já conversei com o Ministério da Economia, você tem o projeto de lei número 3887, que faz apenas a fusão do PIS e COFINS e transforma em CBS. Isso não é reforma tributária, diminui pouco a complexidade do sistema, tem pouco impacto na diminuição do contencioso, na redução de obrigações acessórias, e me parece que tem muito mais o objetivo de compensar a arrecadação da União por conta da decisão do Supremo, que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, do que mesmo fazer reforma tributária. Aí o governo fala também de que uma outra fatia da reforma tributária é o refis. Refinanciamento de dívida é refis, não tem nada a ver com reforma tributária. E o governo fala também em mudança no imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física, que é uma boa medida para diminuir a regressividade desse sistema, aumentar a faixa de isenção e criar mais faixas para cima, para que os mais ricos paguem mais e os mais pobres paguem menos, e de mudança no IPI, que é difícil de analisar porque você não tem clareza de quais as mudanças que o governo pretende para o IPI, mas que nos liga um sinal de alerta, porque qualquer mudança no IPI tem impacto na Zona Franca de Manaus. E, por fim, eu lamento que o governo, o que ele chama de reforma tributária, não tem uma revisão do ICMS e do ISS. O ICMS hoje é onde está o maior contencioso tributário do Brasil. Falar em reforma tributária sem simplificar o ICMS é não fazer reforma tributária. E o ISS é o imposto do futuro, porque tudo tende a virar serviços. Então, se nós não enfrentarmos esses dois tributos, nós não estamos fazendo uma reforma tributária com o impacto que os setores produtivos do país esperam.
Muito bem, só tem uma Reforma política, eleitoral. eu não tenho muita clareza do que vai sair daqui. Há muita força entre os deputados de transformar a eleição parlamentar em majoritária, que é o que eles chamam de distritão, mas que de voto distrital não tem nada, na verdade é transformar a eleição parlamentar em majoritária. Seriam eleitos os 8 deputados federais mais votados, os 24 deputados estaduais mais votados. No exemplo do meu estado do Amazonas, isso é característica de cada um dos estados. Aqui do Distrito Federal também, os 8 federais mais votados, os 24 distritais mais votados. Mas isso tem muita resistência dos presidentes dos partidos, porque os partidos perderiam completamente a relevância. Então, eu sinceramente não sei o que vai sair de reforma política e acho que corre o risco de não sair nada, de continuar a atual regra, que é uma regra bastante dura, porque cada partido tem que fazer o quociente sozinho. O Amazonas, que é o meu estado, tem o segundo maior quociente do Brasil, só é menor do que o do Pará. Então, cada partido vai ter que fazer 240 mil votos para eleger um deputado federal. Não é fácil. E falando nisso, quais são seus planos? Presidência da República ou governo do estado do Amazonas? Meus planos estão na mão de Deus, na mão do povo do Amazonas e hoje um pouco na mão do povo brasileiro também, por conta do status que eu acabei alcançando nesse mandato. Mas eu acho que não é hora de pensar em eleição. Nós estamos vivendo num país que tem 19 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em insegurança alimentar, 15 milhões praticamente, 14,8 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, quase 500 mil mortos pelo Covid, 800 mil micro e pequenas empresas fechadas por conta da pandemia. Político que está pensando em eleição e não pensando em garantir vacina, comida, emprego para as pessoas, é político que não sabe no país que está vivendo. Então eu não quero gastar nenhuma energia hoje com projetos eleitorais e gastar toda a minha energia para ajudar o Brasil e o Amazonas a superar esse momento difícil. Muito bem. Muito obrigada, deputado, pela sua entrevista. Muito obrigado.